Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez, uma nova participação da nossa querida amiga Cíntia Germano, que é uma amiga muito especial, a madrinha também, como a gente apelidou desse projeto, que tem acompanhado a gente, ajudado a gente com indicações e ideias sobre temas, para falar hoje com a gente sobre problemas gastrointestinais com os nossos gatos. Cíntia, um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela tua participação, pela tua ajuda. Carla, obrigada. Eu que agradeço. É uma honra. A gente estreitou nossos laços, né? A gente se conheceu, eu como sua cliente, eu tenho dois dos meus quatro filhos são dois Blumenkätzen e que eu tenho muito amor e a gente foi se afinizando e formando uma amizade que vai render. Eu achei a ideia dessa webinar maravilhosa, muito diferente para normalmente os gatis e criadores têm tantas outras questões, né? É difícil manter um gatinho e tudo mais, e você parar esse tempo, né? Esse tempo para dedicar a estudo e informar, né? Trazer informação para as pessoas, eu achei muito fantástico, achei ótimo. E fico muito feliz de participar do aniversário de 15 anos de vocês. Muito feliz, muito obrigada. Legal, e da mesma forma, para nós tem sido muito legal conhecer mais, né, sobre gatos veterinários. Nós não somos veterinários, nem eu, nem o Jean, mas assim, conhecer um pouquinho mais, trazer informação, compartilhar, né, é muito importante para a gente. Mas vamos às nossas perguntas, né, Cíntia? Já conversamos um pouquinho, a gente reuniu aqui alguns temas que são curiosidades nossas e também de alguns dos nossos clientes e amigos, né? Quais são os tipos e causas de distúrbios gastrointestinais digestivos mais comuns em gatos? Então, Carla, para começar, eu acho que é um tema super extenso, enorme, que eu vou fazer de tudo para não ficar chato e não ficar com cara de aula, maçante, porque eu sei que o público que a gente está avisando são os tutores, né? São as pessoas que querem obter mais informações. Eu vou explicar o que seriam as doenças gastrointestinais. Talvez algumas pessoas não saibam, né? Parece claro, mas pode ser que alguém não saiba. Eu vou considerar as doenças gastrointestinais como as doenças do aparelho digestivo. Então, e eu vou englobar, né, que seria boca, esôfago, estômago, intestino, e eu vou englobar também os órgãos que fazem parte da digestão, mesmo que não sejam propriamente do trato digestório, né? Que é o pâncreas e o fígado. Então, a gente vai falar brevemente, eu vou dar um apanhado geral dessas doenças, tá? Que envolvem o processo digestivo. Tá legal. Elas são muitas, porque se você for analisar tanto as doenças propriamente do trato digestório, como doenças sistêmicas, elas acabam tendo uma apresentação com alteração na digestão, né? Seja com vômito, seja com diarreia, seja com inapetência. Então, acabam tendo essa característica. Eu tentei separar por tópicos, por tipos de doenças, né? Então, vou falar primeiro das infecciosas, que são as mais frequentes, as verminoses, destacando a verminose Dipylidium, que é um verme transmitido pela pulga, que eu acho importante orientar, que muitas vezes as pessoas fazem vermífugo, mas não tratam a pulga, e a pulga passa esse verme. Então, sempre é importante fazer a vermifugação semestral, ou pelo menos anual, tem que fazer o tratamento contra os vermes, né? E também lembrar de tratar as pulgas, porque principalmente os gatinhos que têm acesso à rua, ou moram em casa onde, né, vem outros gatos, ou o cachorro que sai e volta, podem ter a pulga. E o Dipylidium, quando o gatinho vai se coçar, ele ingere a pulga e ele passa a ter esse verme, que também faz uma diarreia importante, um vômito. Os protozoários também são muito importantes, que a giardia e o tetricomona são os dois principais dos gatos.
que acometem principalmente os filhotes. Então, é aquele filhote que tem diarreia crônica, vômito crônico, e eles são muito relacionados com a imunidade. Então, o filhote tem uma baixa imunidade e eles são mais vulneráveis, né? As bactérias, que são as disbioses, que podem ser por contaminação, ou mesmo por baixa, uma deficiência do próprio indivíduo, ou porque comeu, trocou a comida muito rápido, sem fazer aquela troca gradual, ou teve uma sobrecarga, que acaba causando uma desbiose, o que leva a um quadro de proliferação de bactérias negativas, né? O que quer dizer isso, a desbiose? Pode ser também as viroses, que essas são muitas vezes muito mais sérias, né? Tem a panleucopenia, que é o parvovírus felino, super grave, que a vacina, tanto a tríplice, a quádrupla ou a quíntupla, elas protegem contra esse vírus, que é muito sério, na maioria das vezes fatal. Graças a Deus, onde eu trabalho, os tutores são muito responsáveis, todo mundo vacina os gatinhos, então é muito raro eu pegar, mas eu já trabalhei em outros locais e tenho colegas que trabalham em locais que as pessoas não vacinam com frequência gato, só faz a vacina da raiva, e acaba que eles ficam vulneráveis a esse vírus. E o vírus e o coronavírus, o vírus da PIF, que é um coronavírus, um parente do nosso coronavírus, que, apesar de ser um coronavírus também, eles não têm nada a ver um com o outro, mas o do gatinho, ele começa com uma gastroenterite. Esse vírus muta no intestino dele e ele começa com uma gastroenterite, vômito com diarreia, e depois vira aquele quadro sistêmico da peritonite infecciosa felina, que é muito grave. Que, graças a Deus, agora parece que tem uma medicação que vem trazendo boas expectativas pra gente, né? Que até então não tinha tratamento, até pouco tempo atrás. Então, das infecciosas, essas são as principais. Na maioria das vezes, os filhotes são muito vulneráveis às infecciosas, mas qualquer faixa etária, né, pode ser acometida. Também tem as inflamatórias. Então, eu costumo falar que o gato, ele é delicado, ele é sensível, ele é muito inflamado. Ele tem várias, eu vou falar várias vezes isso, que eles têm uma facilidade em se inflamar. Então, a doença inflamatória intestinal é muito frequente, ela normalmente começa no intestino delgado e tem uma relação grande com gatinhos que comem diversos tipos de alimentos. Então, hoje a gente sabe que a apresentação de diversos antígenos, então o gato come ração de vários tipos, o dono dá vários tipos de comidinha, outras coisas, acaba levando a esse quadro inflamatório que desenvolve essa doença, que algumas vezes ela acaba se espalhando e ela não fica localizada tão só no intestino, ela tem um acometimento também do fígado e do pâncreas. Por proximidade anatômica, os ductos são desembocados juntos e acaba que o gato faz uma tríade, que é uma inflamação tanto nas vias biliares quanto no pâncreas e no intestino. E isso os gatinhos de qualquer idade costumam ter. Os de meia idade e os mais senis são os mais vulneráveis. Eu considerei como inflamatória também a lipidose hepática. Porque apesar de eu fiz só para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? A lipidose hepática é uma colangite, que é uma inflamação por metabolização da gordura. Ela é no fígado, então acomete o fígado. É muito comum em gatinhos que param de comer e que eram gordinhos. Então, aquele gatinho que tem sobrepeso, já tem uma predisposição e para de comer de forma abrupta, os trabalhos mostram que em 7 dias eles já estão em lipidose, mas com 2 dias a gente já tem uma forte tendência para começar o processo. A lipidose hepática, para quem... Normalmente os donos de gatos são bem interessados, eles já ouviram falar. É uma doença severa. Então, ela começa com um quadro de icterícia muito severo. Então, aquele gato gordinho, parou de comer, o organismo não tem fonte de proteína para fazer o processo digestório e para mantê-lo vivo. Acaba usando gordura. E essa gordura,
ela intoxica o organismo dele e entra no processo de lipidose. Depois para frente eu explico o tratamento da lipidose, mas é uma patologia mais severa e tem das 5 separações, 5 tópicos que eu listei, né? As infecciosas, as inflamatórias, eu considerei as doenças relacionadas ao manejo. Então, a sobrecarga alimentar, muitas vezes aquele gatinho vomita com frequência, porque o dono acha que ele vomita porque comeu muito, porque coloca o potinho e ele enche o potinho, ele vai na hora e come toda a comidinha. E isso tem que ficar de olho. Não é normal, as pessoas acham que gato vomita porque como eles vomitam pelo, acham que eles vomitam com frequência. Só que não é normal um gato vomitar toda semana. Não é normal o gato vomitar a cada 15 dias. Então, tem que ficar bastante atento. E entre as doenças relacionadas ao manejo, tem a questão da alimentar, tem a questão que eu acho muito importante, que são os corpos estranhos. Então, quem tem gatinho sabe, eles gostam de brincar, eles são ativos, eles se interessam por tudo, né? Fio, barbante, fio dental. E isso eles acabam ingerindo e ele faz um corpo estranho muito severo. Eu tive até um caso que me serviu de instrução, que foi de um gatinho lindo, muito meigo, que no dia dos pais, os donos tinham feito um churrasco e ele, no dia seguinte, começou a vomitar. Daí a dona estava levando um colega que estava tratando, tudo indicava que era um quadro de imprudência alimentar. Tinha comido carne e estava vomitando por uma gastrite, por uma enterite. E, na verdade, esse gato, quando a gente fez ultrassom e raio-x, a gente viu aquele intestino todo plissado, como se fosse um elástico. Conforme eles foram fazendo as comidas, eles cortavam as linguiças e jogavam no lixo aquele barbante. Ele comia o barbante, ele comeu a carne com o barbante, aquele barbante enrolou na alça intestinal e causou uma necrose, um quadro super grave, e ele não sobreviveu após a cirurgia, foi muito sério. Então, corpo estranho para gato, tem que sempre ficar atento. Dono de gato, essa é uma dica que eu gosto de deixar as pessoas bem atentas. Outra coisa que é importante são as plantas. Gato, ele gosta de comer plantinha, ele é interessado, né? Ainda mais quando ele é jovem, ele é curioso. E hoje em dia, então, na pandemia, eu mesma falo por mim, eu não era a maior adepta a ter plantas, hoje em dia eu tenho bastante plantas. E a gente não escuta. Então, eu tenho de plástico. É de plástico. As de plástico são as ideais para os gatos. Mas quem gosta, acaba gostando da planta em si, né? E muitas plantas são tóxicas. Quem diria que uma violeta é uma planta tóxica? Uma violetinha, que é aparentemente inofensiva. Então, a gente não tem essa informação, os tutores acabam não tendo essa informação gratuitamente. É difícil eles descobrirem qual planta é tóxica. O próprio lugar que vende as plantas, os gardens, muitas vezes não sabem. Então a pessoa tem que fazer uma busca pela internet, procurar sites confiáveis, e nem sempre é fácil. Mas lírio da paz, espada de São Jorge, arruda, esses vasos de 7 ervas, normalmente são bastante tóxicos. E é muito comum, eu já tive gatos lá com várias vezes intoxicados por plantas. Até mesmo uma grande amiga de Brasília, que eu não sabia que ela gostava de planta, ela tem 2 gatos e ela me ligou falando que um gatinho dela estava com dificuldade para deglutir. Então, conforme ele engolir, parecia que tinha alguma coisa engasgada. E ele é um gatinho mais velho, que já tem doença renal no quadro inicial. E eu pedi para uma amiga atender, que ela está lá em Brasília, eu moro em São Paulo. E essa minha amiga foi na casa dela porque era pandemia, né? Tava no início da pandemia, foi a nossa sorte. Porque ela indo lá, ela viu que a casa dela tinha várias plantas e eu nem sabia que ela tinha. E viu que tinha lírio da paz mordido. E ela tinha 2 plantas no meio daquelas várias que não eram plantas, né? Eram plantas tóxicas, que nem ela sabia também. E eles estavam comendo e esse gatinho fez uma esofagite. Depois ficou tudo bem. A gente, né? A colega tratou, ficou ótimo, deu tudo certo. Mas fica a dica. Então, quem tem, muitas vezes eu falo para as pessoas que você tem que escolher.
entre o gato e a planta. Na minha casa, meus gatos escolhem as plantas. Mesmo quando as plantas não são tóxicas, tipo orquídea, eles começam a comer, eu me desfaço delas. Porque não é legal ficar comendo. Então, e tem plantas que eles deixam ficar. Então, eu falo que eles escolhem as plantas que vão ficar, né? Então, essas são as principais patologias relacionadas ao manejo. E tem as doenças que não são relacionadas ao trato digestório diretamente, mas que têm uma correlação, como, por exemplo, a doença renal crônica. Então, o gato vomita, fica inapetente, e não é uma doença diretamente do trato digestório. O hipertiroidismo, então o gato hipertiroideu tem muito apetite, vomita muito, costuma ter alteração hepática. E eles normalmente fica mais ativo, é um gato mais velho, normalmente com 7 anos ou mais, que sempre foi quietinho, dormia o dia todo, de repente esse gato fica super ativo, começa a correr pela casa, brincar. O hipertiroidismo é uma doença endócrina que deve ser cogitada. E as neoplasias, então, que é o quinto tópico, que são as doenças que também podem acontecer, os linfomas, adenocarcinomas e os mastocitomas, que são bem frequentes. Então, das principais, dando uma pincelada geral nas doenças, né, do trato digestório, essas são as principais, que a gente mais atende na rotina da clínica. Realmente são várias, né? Algumas que você falou, a gente nem, né, não imaginou, né? Já ouvi da lipidose, né? Comentei, a gente perdeu uma gata até por isso, né? Bem no início da criação. Mas é bom saber que existem mais aí como investigar, né? Falando nisso, né, sobre investigar, Cíntia, como é que a gente pode identificar que um gato tem um problema digestivo, né? Claro, vomitando, tudo bem, né? Mas assim, fora isso, né? E quais são os principais sintomas, assim, o que você diria assim como um sinal de alerta para os tutores, para quem não tem experiência? Os dois sinais mais clássicos do trato digestório, vômito e diarreia. Então, é aquilo que eu já falei no começo, gato não vomita com frequência, eles podem sim fazer até tricobezoar também, que pode causar uma obstrução, que são os pelinhos que formam aquele charutinho, que eu brinco que fica parecendo uma Sim, taturana. Eles podem fazer, eles se lambem muito, né? Eles se limpam, então é importante escovar os pelos e não deixar que eles ingiram esses pelos com tanta frequência, mas por eles vomitarem os pelos, às vezes o dono acha que é normal vomitar. Então, vomitar não é normal com essa frequência toda. E diarreia, gato, mesmo os que comem o sachêzinho, né, o alimento úmido, o cocô é bem durinho. Então, aquele gatinho que tá fazendo cocô amolecido, faz aquele cocô firme, e no final sai aquele muco, estria de sangue nas fezes, tá esfregando o bumbum no chão, tem salivação, muitas vezes ele não tem diretamente o vômito ainda, mas ele já tá nauseado. Então, aquele gatinho que fica fazendo aquele barulhinho com a boca, como se estivesse querendo deglutir, faz cialorreia, né, que é a salivação. Então, os principais sintomas que a gente tem que ficar de olho, que o tutor tem que ficar de olho, é vômito, diarreia, salivação, inapetência. Então, o gatinho parou de comer. Ou diminuiu o apetite. Eu vejo muito na rotina da clínica que as pessoas acham que os animais, que o gatinho enjoa da comida. O gato não enjoa da comida assim. Ele é um carnívoro, ele não é onívoro. O onívoro tem por hábito comer diversos tipos de alimentos. Então a gente enjoa mais facilmente, eles não. Então, normalmente, quando eles costumam parar de comer a ração, as pessoas trocam de ração primeiro, fazem outras coisas antes de levar ao veterinário e para pesquisar uma patologia gastrointestinal. Então, parou de comer, ficou comendo menos, às vezes o tutor tem mais gatos, né? Quem tem gato não tem um gato só, raramente tem um gato só, né? Quem gosta, gosta muito. Né? Então, é difícil as pessoas verem quanto de comida, porque um gato come, o outro come. E aí, quem parou de comer? Quem está diminuindo? Mas a gente sabe pelo volume de cocô. Então, você limpa todo dia as fezes, tem menos cocô. E dono de gato é atento. Ele sabe mais qual cocô de um, qual cocô do outro. E se ele for uma pessoa mais inexperiente, que estiver começando, então ele pode ficar de olho e dar comida mais próxima, né?
separar os gatos, ver se ele está comendo com apetite, se não está. Isso é muito importante. Então, são os principais adendos que eu digo. E se precisar ir no veterinário, tira foto do vômito, tira foto do número 2, que ajuda também os veterinários, né? Eu sempre falo assim, falar a verdade, né? Tipo assim, realmente, se tiver alguma coisa, quanto mais informação, eu sempre explico, quanto mais informação, mais fácil para poder identificar, né? O que o gato pode estar tendo, né? Você falou de uma coisa boa. Sabe o que eu recomendo? Eu recomendo que as pessoas já levem o cocô. Compra Ah, um coletor universal, aquele que vende na farmácia humana. Ai, fez um cocôzinho estranho, tem aquele muco, tem que muco parece, né, um catarrinho, tem estria de sangue, tem às vezes o dipilídeo, você vê nas fezes, às vezes parece um gergelim. Você viu aquilo, você pega o cocô, ele pode armazenar até 24 horas na geladeira, e você leva o gatinho no veterinário com as fezes já. Que daí ele já olha, ele já vê o odor, e caminha para o laboratório para fazer um exame de fezes. Que uma é bem boa importante. dica. Eu gosto de falar isso. Ah, legal. E Cintia, a gente falou dos principais, como a gente pode identificar e como a gente pode evitar. O que você pode falar pra gente, assim, como evitar? Claro, cuidar, né? Mas, assim, É, outras dicas também, né? O que mais você tem para passar? primeira coisa que eu gosto de salientar, eu sou até um pouco chata, né, em relação a isso, é em relação à ração. Gato, como eu falei no começo, eles têm uma tendência em ser mais inflamados. Então, os estudos mostram que quanto mais antígeno esse intestino conhece, então quanto mais tipos de comida diferente esse intestino passa por esse intestino, maior a chance dele ter doença inflamatória intestinal, e que é bastante frequente. Então, para evitar essas doenças, o principal é você usar sempre a mesma ração, não ficar trocando de marca, não trocar de sabor. Então, escolhe uma marca super premium, conversa com o seu veterinário, ele vai te orientar. Use uma marca super premium de qualidade. Eu gosto de pedir para trocar de ração de filhote para castrado, né? Castrado para sênior. E depois, se o gato tiver alguma patologia, tipo doença renal ou, ou diabetes mellitus, que precisa trocar a alimentação, daí você faz uma ração terapêutica. Se não, é só de filhote para adulto, de adulto para sênior. Não trocar nem o sabor dos sachês. Então, manter os sachês sempre, escolhe uma marca e aquele mesmo sabor e vai nele. É muito importante que eles comam sachês. O elemento úmido para o gato é fundamental, né? O gato, ele tem muito problema renal crônica no futuro. Ele sabe disso. Ele concentra muita urina e a nefroproteção, que é proteger esse rim, vem basicamente de aumentar a ingestão de água. Comer o alimento úmido é uma forma de aumentar a ingestão de água. Então, não trocar a ração, principalmente abruptamente. Se for trocar, faz uma mistura gradual. Fica 7 dias fazendo a troca. Não troca de uma vez. Não fazer sobrecarga. Ele comeu, o dono só tem tempo para o sachê uma vez ao dia. Ele deixa ele comer 2 sachês uma vez só. A sobrecarga também faz vomitar, também faz diarreia. Não dê alimentos humanos. Eu sei que o gatinho da nossa avó tomava leite, gostava de iogurte, mas a gente sabe que não é bom para eles. Faz mal. O gato precisa comer alimento preparado para ele. O alimento do gato ou um alimento natural, caso seja uma patologia que necessite, que vai passar no nutrólogo e ele vai fazer a dieta para o seu gato. Não é um arrozinho com carne, não é um atum com arroz. É um alimento produzido para ele, suplementado adequadamente. Não, eu brinco para as pessoas não serem criativas, porque as pessoas dão as coisas mais absurdas. Eu atendi semana passada uma gatinha, uma proprietária, que a gatinha estava com diarreia e eu perguntei se ela tinha dado algum alimento diferente, tinha comido alguma coisa. Daí ela falou assim, não. Eu falei, o que ela come? Ela falou, ração. Eu falei, ração? Daí no meio da consulta, ela falou assim, não, doutora, mas ela não tá bem. Até o peito de peru que ela come todos os dias de manhã, ela não aceitou. Daí eu falei, nossa, mas eu tinha perguntado o que ela come. Ela, não, comida dela é só a ração. Peito de peru, um leitinho, assim, é eventual.
Então, as pessoas acabam dando. E o gato é mais delicado do que o cachorro e do que muitas outras espécies. Então, para evitar, além de você dar um alimento de qualidade, super premium, além de usar sachês, não mudar a alimentação abruptamente, fazer a quantidade recomendada, né, pelo veterinário, fracionada. Gato é petiscador, então ele gosta de comer toda hora um pouquinho. Quem trabalha, quem trabalha fora, às vezes tem dificuldade para dividir a comida, então tem que ter um meio de fazer isso mais distribuído. Tomar cuidado com as plantas, com os brinquedos, tomar cuidado com o que eu já tinha falado, que são as possibilidades de alterações por corpo estranho, né? Sim. São bem perigosas. Ah, E a legal. lipidose. Isso, é bem falado, né? A outra questão é justamente a lipidose, né? Que cuidados que a gente pode ter e o que acontece se a gente não identifica a tempo, né? Como cuidar. Já aconteceu comigo, mas era bem no início, enfim, não foi uma boa experiência. Então, assim, o tratamento, os cuidados, né? Às vezes eles falam não dá comida, não dá isso, dá aquilo, mas assim, o importante é o gato não comer, né? Mas o que mais? Assim, o que mais a gente pode falar sobre. A lipidose é um caso à parte, assim. Ela é uma doença muito séria e muito frequente. Muitos donos de gato já ouviram falar. Eu mesma já tive um gato que teve lipidose e que eu tinha ido viajar. Gato, ele é sistemático, né? Ele gosta da vida dele naquela rotina, tudo igual, todo dia. Eu fui viajar e ele ficou com a minha irmã, que ele super conhecia e adorava, mas mudou a rotina dele. Ela me ligou que ele estava estranho e me mandou uma foto que ele estava com uma cor diferente. Quando eu olhei a cor, ele estava ictérico. Eu mandei umas fotos para você, depois você vai Sim, adicionar as fotos dos gatinhos ictéricos. Que a icterícia é quando essa bile já cai na corrente sanguínea. A lipidose hepática é uma colangite, como eu tinha falado no começo, é uma inflamação nas vias biliares que dissemina pelo fígado. Normalmente, ela tem um caráter idiopático, que é quando a gente não sabe a causa. Então, antigamente a gente achava que ela acontecia quase que espontaneamente. Hoje a gente sabe que ela é oriunda de muitas outras, tem uma doença primária quase sempre acontecendo. Mas o primordial para a lipidose é a obesidade, então aquele gatinho obeso, uma tecla que eu sempre vou bater, quem passa comigo na clínica sabe que ouve isso sempre. Dono de gato, eu gosto do gato fofinho, lindinho, todo bonitinho, redondo. Só que esse gato gordinho, com acúmulo de gordura, se ele sofrer qualquer processo, chegou o gato novo na casa, daí ele já mudou a rotina, trocou a ração, nasceu o bebê, ele tá com alguma dor na coluna, é, qualquer outra qualquer outra alteração que faça com que ele diminua a ingestão do alimento, a oferta de alimento, ele já vai entrar, ele pode já entrar no quadro de lipidose. Então, o gato com lipidose, ele para de comer e rapidamente ele já começa a entrar nesse processo catabólico e ele começa a mudar a coloração das mucosas. Então, para o veterinário é fácil identificar, mas a dica que eu dou pro tutor é que o gato, essa região que não tem pelo, entre o olho e as orelhas, dentro do orelhinha, quando o gato tem olho azul, ele chega a mudar a cor da íris. Então, a íris fica verde, porque ela fica toda amarela, né? O azul com verde fica amarelo. A própria esclera, a parte branca do olho, fica amarela. Ela é bastante séria e precisa de uma intervenção rápida. O ideal é que o dono perceba o gato parou de comer ou diminuiu o alimento, já vá para o veterinário. Não deixe ele parar de comer totalmente. Ah, mas aconteceu, inexperiente, levou no veterinário, já estava equitérico. Quando já está instalada a lipidose, é importante a gente voltar à alimentação o quanto antes. O que vai salvar a vida desse gato é a gente restituir o aporte energético para ele. E muitas vezes tem que ser internado. E eu recomendo, na maioria das vezes, para os meus pacientes, que não fique que não pestaneje, não tenha medo de levar rápido ao veterinário e que permita que faça os procedimentos adequados no caso de restabelecer a alimentação, que são as sondagens. Porque os tutores têm receio. Então, esse meu gato, quando minha irmã me mandou a foto, ele estava super ictérico. Eu voltei correndo de viagem. Já no dia que eu cheguei, a gente já passou sonda, uma sonda esofágica. Então, ele pôde ser alimentado e voltou e ficou super bem. Ele ficou com sonda por um período, quase um mês, porque ele era um gato
gordinho, todo sistemático, assim, todo predisposto para ter a lipidose, e ficou com a sonda e foi ótimo. Então, para voltar à alimentação, muitas vezes, se o dono leva o animal para o clínico, no início, tem medicamento, que são orexígenos, que estimulam a voltar a alimentar. E se ele tinha parado de comer por pouco tempo, se for no começo. Se for um quadro mais avançado, já está na anorexia total, e o gatinho for um gatinho mais de risco ou mais delicado, a gente pode tentar passar uma sonda nasogástrica, que é uma sondinha que passa na narina, é um procedimento ambulatorial, não precisa de anestesia, só com um opioide, uma sedação, né, mais tranquila, você consegue passar essa sonda. Só que essa sonda só serve para poucos dias e um volume menor de alimento. Então, a gente, muitas vezes, pelo menos, eu opto pela sonda esofágica, que é a sondinha que passa no pescoço, que eu te mandei umas fotos, tem até um videozinho de uma paciente muito querida, a Paçoca, que a tutora me autorizou mostrar o caso dela, a gente passou sonda, mas essa gatinha tinha PIF, infelizmente ela veio a óbito muito rápido, foi uma PIF muito grave e não deu tempo dela se recuperar. Mas nos casos da lipidose primária, a sondagem esofágica é tranquila, o gatinho vai para casa com aquela sondinha, o próprio tutor consegue alimentar, ele pode alimentar com a própria ração, que ele tritura com água e passa na sonda, ele restabelece o aporte nutricional, vai tratar, né, as consequências, e depois ele tem a vida normal, retira a sonda e é uma vida normal. Então, o mais importante para a lipidose hepática é você não deixar seu gato sem comer por muito tempo e não permitir que seu gato seja gordinho. Manter o gato sempre com um corpinho magrinho. Bem citado, né, Cíntia? Realmente muito importante, né? Eu lembro que a primeira vez também que me explicaram, eu fiquei assim preocupada, mas assim realmente é importante para eles, né? Até tive uma experiência não tão boa recentemente, mas assim a importância realmente de fazer esses procedimentos, importante ele se manter alimentado, né? E o que a gente sempre fala é nunca deixar o gato muito tempo sem comer, porque realmente é complicado, né? E essas mudanças todas, né, como eu citei, a gente teve logo no início um caso, foi quando veio uma segunda gata. Então, os ciúmes, essa questão da adaptação, né, pode acontecer. Então, ficar de olho em tudo que está diferente. Se tem algo diferente, qualquer possibilidade, respira, pensa bem o que mudou, o que pode ter sido, o que eu dei, o que não dei, o que eu fiz, o que não fiz, né? E tentar compartilhar tudo com vocês, com os veterinários, porque assim é muito mais fácil quando a gente ganha tempo para poder identificar, também diagnosticar. Se está tomando alguma medicação, leva junto as caixas, tira foto, enfim, leva junto. Deu uma vitamina que viu no Instagram, no perfil de alguém, alguma coisa qualquer, recebeu uma visita, um brinquedo estragado, tudo pode ser um causador, né? Você sabe, Carla, que você me lembrou um caso que, falando do gato gordinho, né? Eu sempre bati muito nessa tecla, porque a obesidade, além de propiciar problemas articulares, uma sobrecarga, né, no fígado, diabetes mellitus, que para eles é extremamente relacionada com a obesidade, que é uma doença séria também. Esse gatinho passou com a gente para fazer vacina e foi falado, olha, tem que perder peso, te orientou. Passou a alimentação adequada, na quantidade certa, o dono foi para casa com aquela ideia de fazer o gato perder peso. Só que ele não se ateve, que o gato não gostou da comida e ele mudou a ração de forma radical, que a gente tinha falado para não fazer, troca radical, e ainda não prestou atenção se ele estava comendo. Então, e ele achava que era melhor que não estivesse comendo muito, porque ela tinha uma reserva, era uma gata bem gorda mesmo. Ela tinha uns 8 quilos e era uma gatinha linda, preta e branca, frajolinha. E ele achava que ela podia ficar um tempo sem comer, como o cachorro. E daí ela voltou um tempo depois com uma super ictérica, eles nem tinham percebido, com uma lipidose super avançada. Daí foi para sonda esofágica e ficou bem no final. Mas o problema, ela fez uma lipidose porque ele ouviu nossas instruções, mas ele não entendeu, né? Eu acho que tinha que ser bem gradual. Se não comer, é preferível que você volte para a ração anterior
e diminuindo a quantidade bem lentamente, sempre com a orientação do veterinário. A gente faz cálculos para saber quanto deve comer, é tudo calculado. Então tem que ser uma coisa bem certinha, não dá para fazer empiricamente, por achismo, assim. Ser bem delicada essa questão. E uma Sim. outra coisa que você falou, vou emendar, eu falo bastante, né? Das medicações, A automedicação, né? automedicação, que eu também passei por essa em pouco tempo. Os gatos, eles são indivíduos que têm a metabolização hepática deficiente por natureza. Então, eles têm deficiências de algumas enzimas. Eles não fazem os processos metabólicos normais como os cães, como a gente. Então, muitos medicamentos que a gente usa para cão, para gato, ele intoxica. Muitos medicamentos que no cão a gente usa a cada 6 horas, no gato é a cada 24 horas, porque a metabolização dele é lenta. E tem outros medicamentos que a gente usa para criança. Você pode usar no seu bebê de 6 meses, né? Que é um medicamento que a criança toma quando está nascendo dente, quando toma vacina, e que no gato ele causa uma intoxicação seríssima. Então ele causa uma alteração, o gato chega cianótico, com falta de ar, e é muito grave. E eu tive peguei um caso recente, graças a Deus não foi fatal, porque tem antídoto, tem como reverter, mas a pessoa, ela agiu na maior inocência, porque ela pensou, se eu uso no meu bebezinho de 6 meses, no meu gato, né, de 5 anos, forte, eu poderia usar. Então, donos de gatos, nunca automediquem seus gatinhos. Não dá certo. Mesmo com vitaminas. As ações super premium já são super equilibradas e calculadas, elas são suplementadas. Quando tudo que é excesso vira doença, né? Faz mal. Então, a diferença do remédio e o veneno é a dose, muitas vezes. As pessoas acham, vou dar isso que eu vi que é bom, tem cálcio, meu gato é de uma raça grande, ele é filhote, tem que tomar bastante cálcio. E esse gato vai ter problemas graves depois. Ele pode fazer hipercalcinúria, fazer um cálculo renal, um cálculo ureteral, e muitas vezes por um desequilíbrio. Então não dá pra, automedicação para gato não é uma boa ideia. Toma muito cuidado. E aí, mesmo quando tá medicando, né, o que também algumas medicações também têm reações como para nós humanos, né, reações adversas, né, então, toma um remédio para alguma coisa, pode causar enjoo, inapetência, alguma coisa, então a gente tem que ficar de olho mesmo nisso, né, e eu lembrei de uma dica, né, Cíntia, que você compartilhou comigo outro dia, sempre dava o vermífugo, enfim, você sempre falou assim, é bom sempre dar um líquido, um molhinho, alguma coisa nesse momento, né, tô dando uma medicação, alguma coisa, para que o gato também, né, que ele também pode ter problema nesse momento, né, na hora de estar ingerindo alguma medicação, às vezes o tamanho, né, tem vermífugos e vermífugos. Tem. Tem vermífugo até que é tópico, né? Quando a pessoa tem muita dificuldade para dar remédio oral, às vezes tem dono de gato que tem dificuldade de dar remédio, tem vermífugo de passar no dorso, que é mais tranquilo. Mas Só não essa pode ter dica alergia, né? Aí só não pode ter alergia, né? Alguns também gatos podem ter, ou o dono não sabe aplicar, daí fica aquela meleca ali. corre, dele lambe, dele ele baba, tudo isso pode acontecer. Mas em questão dos comprimidos, eu sempre aviso, quando dá comprimido para gato, tem que dar pelo menos 1 a 2 ml de água, delicadamente. Então, abre a boquinha, o dono já tem um pouco, eu sei que você tem prática, mas os donos normalmente têm um pouco de dificuldade. Abre a boquinha, põe o comprimido lá dentro, fecha a boca, faz massagem na região da garganta para ajudar a deglutição, e depois com a boca fechada, aplica 1 a 2 ml de água. E se o gato não gosta de tomar água na seringa, então oferece um pouco do sachê. Deixa ele comer o sachêzinho para empurrar. Porque o esôfago dele é muito estreito e muitas vezes aquele comprimido, imagina você tomar comprimido a seco, quem que toma? Aquele comprimido para no esôfago e faz uma esofagite. E dependendo da medicação, pode ser um quadro até fatal. Porque faz uma ulceração que muitas vezes não tem muito como corrigir isso, porque se estrutura estenosa, então causa uma complicação bem importante. O gato, sempre que der remédio, tem que dar. O ideal, eu gosto mais até, é água e em seguida dar um pouquinho de comida. Daí você tem certeza que aquilo foi embora. Que não vai te dar complicação. Ah, legal.
Bom, Cíntia, essas eram as minhas perguntas. Não sei se você tem mais algo para acrescentar, para compartilhar com a gente. Deixa eu pensar. São muitas coisas. Eu tentei ajudar um pouco com a minha experiência, né? Ajudar as pessoas, ajudar os tutores mais inexperientes. Eu acredito que a gente passou pelas principais, acho que deu para pincelar. São diversas, né? O que eu mais assim gosto de deixar ressaltado é essa questão da alimentação, de não ficar mudando a alimentação, não ficar dando comida para o gato. Eu acho que isso já é meio caminho andado, só mantendo a mesma ração de qualidade, sem grandes mudanças. E se for mudar, orientado pelo veterinário, fazer uma mudança gradual. Não, quando achar que o gato está diferente, não espera o quadro. O gato é um paciente muito próximo ainda no gato selvagem. Ele é diferente do cachorro. O cachorro olha pra gente, ele já nos vê como um membro da matilha, porque o cachorro ele é um animal social, de grupo. Ele está acostumado a pedir ajuda pro outro. O gato é um indivíduo solitário na natureza e eles têm 10 mil anos somente de domesticação. É muito pouco. Então eles guardam aquela coisa do animal selvagem, né? De esconder o sintoma. Então quando ele tá meio mal, as pessoas falam, o gatinho tá doente, vai morrer longe. Então quando ele tá mal, ele esconde o sintoma. É muito importante, então assim, notou pequena coisa, achou, vomitou duas vezes, não espera uma terceira. Já vai no veterinário. Faça visitas ao veterinário regulares. Então, durante o período, né, pelo menos a cada 6 meses é bom o veterinário. Ele vai pesar, ele vai pedir exame de sangue, ele vai ver se tá tudo ok, se o gato tá adequado em relação ao peso, para a idade dele, né? Escove o seu gato, escove os pelos constantemente, pelo menos umas 2 vezes por semana, para evitar que ele ingira bola de pelo. E use aquele lubrificante para bola de pelo, que é muito importante, principalmente nos gatos de pelo longo, que tem 2 marcas mais conhecidas, né? Eles são parece um tubinho de pasta de dente. Mouth paste, né? Eles acabam usando geralmente esse nome, né? Eu acho que nem todos vão conhecer como lubrificante e acabam falando com uma mouth paste, né? Enfim, né? Tem o mouth paste e tem o ball free, que são os 2 mais conhecidos, que eles são uma pastinha de um olhinho, assim, né? Mais firme, que eu gosto de indicar que passe na boca do gatinho. Ele vai ingerir mais ou menos o tamanho de uma falange, no mínimo umas 2 vezes por semana para um gato de pelo longo. Isso já evita bastante complicação de bola de pelo ao longo da vida, porque a bola de pelo predispõe a várias outras patologias. Sim. Cíntia, muito obrigada. Foi uma alegria, um prazer, né, falar com você de novo, assim, saudades, né? Espero que a gente possa, depois disso tudo, né, enfim, se ver em breve. Cuida bem da turminha aí. Muito obrigada pelo teu tempo, pelas tuas informações. A gente vai deixar os contatos também, né, no final, para quem quiser acessar no nosso canal e também no final, enfim. E é isso aí. Obrigado de coração. Obrigado por estar apoiando a gente, pelas indicações e por tudo. O Jean tá aqui do ladinho, né? Mas ele também tá mandando um oi. Obrigada a vocês, está sendo um prazer. Eu espero ter contribuído. Eu estou super aberta. Se alguém quiser me mandar e-mail, quiser, né, pelos contatos, fazer alguma pergunta, alguma coisa. Eu tentei ser mais sucinta para não ficar com aquele aspecto de aula, né? Eu quis dar dicas que eu acho importantes, que eu acho que esse é o espírito da coisa. Mas eu estou disposta a conversar mais caso alguém queira. E eu fico feliz de poder participar da webinar. Legal, obrigada, Cíntia. Obrigada a você, beijo. Carlinha. Tchau. Obrigada, Jean. Tchau.